situação, e não apenas reagindo aos passos da Madeline. 2 dias depois, voltei ao trabalho e de fora tudo parecia igual, mas por dentro era outra coisa. O escritório aberto, que antes parecia moderno e cheio de vida, agora só me fazia sentir vulnerável. Do outro lado da sala, Madeline estava sentada na mesa dela, digitando como se nada tivesse acontecido. Em certo momento, olhou para mim e abriu um sorriso largo e simpático, usando um suéter creme praticamente igual ao que eu tinha usado na semana anterior. Apertei forte a alça da bolsa e precisei me obrigar a ir para minha mesa, em vez de explodir com ela na frente de todo mundo. Como ela conseguia agir normalmente? Como conseguia sorrir desse jeito pra mim, depois de tudo? Sentei, abri o notebook e tentei me concentrar nos e-mails, mas sentia o olhar dela em cima de mim. De tempos em tempos, eu levantava os olhos e flagrava ela me encarando, só pra desviar rápido em seguida. O resto do pessoal falava dos planos pro fim de semana, dos projetos do trabalho, totalmente alheios ao fato de que aquela mulher, 3 mesas adiante, estava me perseguindo há meses. Eu queria levantar e contar tudo, desmascarar a Madeline ali mesmo, mas sabia como soaria. Ia parecer que eu era a louca surtando, enquanto ela fazia o papel de vítima. Então, abaixei a cabeça e fiquei contando as horas para poder ir embora. Perto do meio-dia, fui até o escritório do Emmett. Ele já tinha preparado o pedido de restrição e me explicou cada etapa do processo. A audiência seria dali a 2 semanas. Uma eternidade para mim, mas ele disse que, no sistema, isso até era rápido. Me orientou sobre como apresentar as provas, pediu calma e objetividade. Falou que o juiz geralmente desconfia de emoção exagerada, que o foco tem que ser no padrão de comportamento, datas, registros. Quando mencionei a história do gêmeo, ele logo balançou a cabeça e sugeriu não começar por aí. Disse que soava estranho demais, sem provas, que o juiz podia achar que eu estava exagerando ou perdendo o controle. Melhor era focar nos fatos concretos, as fotos de vigilância, a proximidade dos carros e apartamentos, o Bryce como alvo, as imitações no trabalho. Isso já era mais do que suficiente. Anotei tudo, absorvi cada dica, prometi treinar contar a história sem me emocionar, como se fosse uma apresentação no trabalho. Saí do escritório dele mais preparada, mas já esgotada só de pensar em ter que bancar a calma, quando por dentro, tudo estava um caos. Naquela tarde, resolvi que precisava conferir os registros do hospital pessoalmente. Se a Madeline realmente tivesse descoberto alguma prova concreta sobre um suposto gêmeo, eu tinha que saber. Liguei para o Hospital St. Mary's e pedi para ser transferida para o setor de registros. Quem atendeu foi uma mulher chamada Catherine Neal, que ouviu tudo com calma enquanto eu explicava que precisava dos meus registros de nascimento de 1992. Ela me explicou que, por serem registros com mais de 30 anos, estavam guardados em microfilme, e que para liberar qualquer informação, eu precisaria de uma autorização assinada pela minha mãe, já que não se tratava de um caso de emergência. Agradeci e desliguei, mas fiquei um bom tempo olhando para o telefone, criando coragem para ligar para minha mãe. A conversa foi exatamente o que eu esperava. Ela se fechou imediatamente. Quis saber por que eu estava insistindo nisso se ela já tinha contado tudo o que sabia. O tom da voz dela, tenso e magoado, conseguiu me fazer sentir culpada mesmo sem eu ter feito nada de errado. Tentei explicar, do jeito mais calmo possível, que eu precisava de uma prova formal para apresentar à polícia e à justiça. Madeline tinha inventado uma história absurda, e eu precisava de documentos oficiais para desmontar tudo com fatos. Minha mãe ficou em silêncio por um instante, e depois quis saber o que eu pretendia fazer com aqueles registros quando os tivesse em mãos. Respondi que seriam entregues apenas para meu advogado e para o tribunal, que era uma questão de proteção legal, não um novo motivo para drama familiar. Ela acabou concordando em assinar o termo de consentimento, mas me pediu que eu prometesse não mostrar nada do que encontrasse para as minhas tias, primos ou qualquer outro parente. Prometi, mesmo sem entender direito por que aquilo era tão importante para ela. No dia seguinte, indo para a casa dos meus pais pegar a assinatura dela, comecei a perceber o peso que minha mãe carregava em relação àquela gravidez complicada, que já tinha mais de 30 anos. Ela sempre tratou o desaparecimento do gêmeo como um fracasso pessoal, algo para esconder, em vez de encarar como uma situação médica que acontece com tantas mulheres. Nunca falou sobre o assunto, nunca processou, só engoliu em seco e fingiu que não aconteceu. E agora eu estava forçando ela a reviver tudo e assinar um documento oficial. Fiquei mal por isso, mas eu também precisava daqueles registros. Minha mãe assinou o termo na mesa da cozinha, sem olhar para mim, com as mãos tremendo um pouco. Agradeci e saí rápido, querendo acabar logo com aquele constrangimento. Enquanto o hospital processava o pedido dos registros, comprei um teste de DNA pela internet, desses anunciados em todo canto, em que a gente cospe num tubo e manda pelo correio. Eu sabia que a Madeline dificilmente toparia fazer também, mas queria garantir que meu perfil genético estivesse registrado. Se ela tentasse alegar algum falso positivo de compatibilidade, eu teria meus próprios dados oficiais para rebater. O kit chegou 2 dias depois e fiz o teste na mesma noite. Lacrei o tubo e coloquei nos correios de manhã. Foi bom dar mais um passo, reunir mais provas para desmontar o delírio dela de uma vez. O Emmett também me indicou um detetive particular chamado Young Benedict, especialista em buscas online e rastreamento digital. Segundo ele, o Young achava informações que ninguém percebia, aqueles detalhes escondidos que podiam revelar quem a Madeline era de verdade. Liguei para o Young, expliquei o caso e mandei tudo o que eu tinha sobre a June Landry. Ele disse que começaria a investigar e que me daria um retorno em 1 semana. O preço era alto, mas naquele momento tudo o que eu queria eram respostas e alguém realmente capacitado para encontrá-las. 6 dias depois,
o Young me ligou com uma descoberta que mudou tudo. Ele encontrou registros mostrando que a June Landry tinha morado em Portland 2 anos antes e fez praticamente a mesma coisa com uma mulher chamada Rachel. Ela copiou o jeito, o visual e a rotina da Rachel por 6 meses, seguindo-a e aparecendo sempre nos mesmos lugares. A Rachel conseguiu uma ordem de restrição e acabou se mudando de repente, provavelmente para fugir daquela situação. Young localizou os registros judiciais no Oregon e me mandou as cópias. Ler o pedido da Rachel foi como olhar no espelho. O mesmo padrão, a mesma transformação gradual, a mesma obsessão. A única diferença é que Rachel agiu mais rápido e conseguiu proteção legal antes de chegar ao ponto em que eu estava. Aquilo me causou 2 sentimentos opostos. Por um lado, me senti aliviada por saber que eu não era especial, que aquela história de gêmeas era só invenção da Madeline, e que eu era apenas mais um alvo. Por outro, fiquei chocada, porque isso mostrava que ela realmente tinha um problema sério e não ia simplesmente desaparecer da minha vida. Não era sobre reencontrar uma irmã perdida. Era um comportamento repetitivo, uma necessidade doentia de se fixar em mulheres e virar uma cópia delas. Mesmo que eu provasse que não éramos parentes e conseguisse a ordem de restrição, provavelmente logo ela iria atrás de outra pessoa. Só de pensar que outra mulher poderia passar por isso, me deu um nó no estômago. No trabalho, no dia seguinte, a Madeline me encurralou na copa. Eu tinha ido fazer café, e de repente, ela apareceu na porta, bloqueando minha saída. Perguntou por que eu estava fugindo dela com aquela voz baixa e cheia de mágoa. Disse que achou que eu ia ficar feliz por ter encontrado minha irmã, que finalmente poderíamos ser uma família de verdade. O olhar dela estava tão desesperado e intenso que me deixou arrepiada. Dava pra ver que ela realmente acreditava no que dizia, ou já tinha entrado tanto no próprio delírio que aquilo virava verdade para ela. Coloquei minha caneca na mesa e encarei firme. Falei que não éramos irmãs, que eu tinha provas de que não havia nenhum parentesco entre nós, e que ela precisava parar de me procurar imediatamente. Consegui falar com mais firmeza do que sentia por dentro. Ela ainda tentou argumentar, mas eu passei por ela, esbarrando de leve no ombro dela enquanto saía. Meu coração disparou quando sentei de volta na minha mesa, esperando que ela viesse atrás, mas ela não veio. Tentei me obrigar a respirar fundo, focar no computador e fingir que aquele encontro não me abalou por completo. Mais tarde, naquela mesma tarde, a Madeline apareceu na minha mesa com os olhos vermelhos e inchados. Ficou ali chorando, dizendo que nossa mãe tinha mentido para nós duas, que ela tinha sido adotada ainda bebê e vivido anos procurando a família biológica. A voz dela foi aumentando enquanto desabafava sobre se sentir rejeitada, sobre finalmente ter me encontrado e eu estar afastando ela. Vários colegas olharam e eu senti o peso do julgamento deles sobre mim. Um rapaz da contabilidade passou e me lançou um olhar daqueles, como se eu fosse um monstro por recusar a própria irmã perdida. Madeline continuou, cada vez mais dramática, dizendo que cresceu sozinha e nunca soube de onde veio. Eu fiquei travada na frente do computador, sem saber o que responder, consciente de que qualquer palavra só ia piorar minha situação. Ela saiu enxugando as lágrimas, me deixando ali sentada, me sentindo a própria vilã, mesmo sabendo que era tudo mentira. 2 semanas depois, chegou o dia da audiência da ordem de restrição. Sentei no tribunal com tudo organizado em pastas. Álbum de fotos, prints do Instagram mostrando a transformação dela de June para minha cópia, a linha do tempo de tudo que aconteceu. Emmett sentou ao meu lado, tranquilo e profissional. Madeline ficou do outro lado, junto com o advogado dela, parecendo pequena e perdida, como se não entendesse nada do que estava acontecendo. Quando o juiz nos chamou, fui apresentando cada prova, uma por uma. Mostrei as fotos dela me seguindo, documentos que provavam que ela copiou meu carro e até o endereço do meu apartamento, além do depoimento do Bryce, contando que também foi alvo dela. Falei com firmeza, sem me alterar, só relatando os fatos. O advogado da Madeline tentou argumentar que ela só admirava meu jeito e que colegas influenciam uns aos outros, que ela tinha mesmo essa ideia dos gêmeos por causa de uma foto que achou na internet. Achava de verdade que éramos parentes e ficou magoada com minha recusa. Ele tentou transformar tudo num grande mal-entendido, como se não fossem meses de perseguição. O juiz ouviu os 2 lados enquanto olhava as provas. Olhou para Madeline por um tempo, depois voltou aos papéis. No fim, ele concedeu uma ordem de restrição temporária, dizendo que ela tinha que ficar pelo menos 15 metros longe de mim fora do trabalho, mas explicou que não podia controlar nossa distância durante o expediente, já que trabalhávamos na mesma empresa. Ordenou que ela parasse qualquer contato pessoal, nada de ligações, e-mails ou se aproximar de mim além do estritamente necessário para o trabalho, e avisou que qualquer descumprimento daria prisão. Não era tudo o que eu queria, mas pelo menos era algo oficial, documentado. Quando o juiz leu a ordem, o rosto da Madeline desabou e ela começou a chorar de novo, enquanto o advogado dela tentava consolar. Eu só conseguia sentir um cansaço enorme. No dia seguinte à audiência, o RH me chamou para conversar numa sala reservada. O responsável sentou na minha frente com cara séria e disse que agora, com a ordem judicial, a empresa estava tratando o caso com mais rigor. Decidiram transferir Madeline para outra equipe, em outro andar, e mudaram meu gerente, para evitar ao máximo qualquer contato. Mas deixaram claro que não podiam demiti-la sem provas de conduta inadequada, que só ter gostos parecidos e uma ordem de restrição não eram motivos suficientes para a demissão, segundo as regras da empresa. Eu entendi o lado deles, mas fiquei frustrada por ser eu quem teria que mudar toda a rotina enquanto ela podia continuar normalmente. Garantiram que iam acompanhar de perto e tomar providências se ela quebrasse a ordem no trabalho. 3 dias depois, na hora do almoço, meu telefone tocou. Era a Catherine, do arquivo do hospital. Ela avisou que os registros em microfilme já estavam prontos, mas que eu precisava ir pessoalmente para ver. Fui ao hospital naquela tarde, tremendo de nervoso.
Parte de mim tinha medo de encontrar alguma prova de que Madeleine estava certa, mesmo sabendo que tudo indicava o contrário. Os arquivos ficavam no subsolo, numa sala silenciosa cheia de pastas antigas e máquinas de microfilme. Catherine, uma senhora de meia-idade de olhar gentil, me recebeu lá, pegou os rolos e colocou na máquina. Na tela, apareceram os registros de nascimento em preto e branco, bem granulados. Me aproximei para ler as anotações do prontuário da minha mãe. Logo nas primeiras páginas, mencionava suspeita de gravidez de gêmeos no ultrassom inicial. Meu coração disparou. Mas depois, o registro do parto deixava claro: nascimento único, sem nenhuma intercorrência. Havia uma nota à margem sobre síndrome do gêmeo evanescente no primeiro trimestre, exatamente como minha mãe contou. Senti um alívio imenso ao ver aquilo confirmado nos registros médicos. Perguntei a Catherine se podia ter havido algum erro, troca ou bebê entregue sem a mãe saber. Ela balançou a cabeça e explicou que isso era praticamente impossível com os protocolos do hospital. Assim que o bebê nasce, já recebe pulseira de identificação, igual a da mãe, e as enfermeiras conferem o tempo todo. Segundo ela, mesmo em 1992, o sistema já era bem eficiente. Então ela comentou sobre a Betty, uma enfermeira aposentada da maternidade que trabalhava lá naquela época, e disse que talvez Betty lembrasse de algo diferente, ou pelo menos, pudesse explicar como eram os procedimentos. Me passou o telefone da Betty. Liguei para ela naquela noite e marcamos de nos encontrar no dia seguinte, numa cafeteria perto da casa dela. Assim que entrei, reconheci Betty na hora, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Ela me chamou para sentar e pediu café para nós dois. Mostrei a foto do berçário para ela, que pegou com todo cuidado e começou a analisar. O rosto ficou sério enquanto examinava. Explicou que o sistema de identificação daquela época estava correto, mas que tinha algo estranho na qualidade da imagem. Betty contou que em 1992, o hospital usava câmeras Polaroid para fotografar os bebês, e as fotos ficavam com uma textura e um aspecto bem diferentes daquela imagem. Virou a foto, checou o verso, levantou contra a luz e disse que parecia impressão digital recente, com qualidade de cor e resolução muito melhores do que uma Polaroid de 30 anos atrás. Achava que alguém tinha manipulado uma foto antiga ou baixado uma imagem genérica de gêmeos na internet, depois alterado para parecer que era do meu nascimento e daquele hospital. Quanto mais ela explicava, mais segura ficava. Aquilo não era uma foto autêntica do hospital em 1992. Aí a Betty lembrou de um incidente daquele ano. Durante uma troca de turno, as pulseiras de 2 bebês foram trocadas por engano, mas rapidinho a equipe percebeu e corrigiu tudo em questão de minutos. Ela contou que depois daquele susto, o hospital mudou os protocolos, reforçando as checagens e criando mais etapas de verificação. Mas garantiu que, no fim das contas, cada bebê foi para casa com os pais certos e que nunca chegou a acontecer uma troca de verdade. Lembrava bem do episódio porque deixou todo mundo em alerta e tornou a equipe muito mais atenta. Segurou minha mão e disse com firmeza que nenhum bebê era entregue ou trocado ali sem toda a documentação certa e o consentimento dos responsáveis. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, digitalizei todos os papéis do hospital e mandei para o Emmett por e-mail, junto com o contato da Betty, caso ele precisasse confirmar algo. Menos de uma hora depois, ele me ligou dizendo que era exatamente o que a gente precisava para a audiência da ordem de restrição. Os documentos médicos mostravam claramente que nunca existiu gêmeo, e a análise técnica da Betty sobre a foto falsa desmontaria toda a história da Madeleine no tribunal. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha algo concreto nas mãos, e não era só minha palavra contra a dela. 2 dias depois, chegou um pacote pequeno da empresa de teste de DNA que eu tinha contratado pela internet. Abri na cozinha e li as instruções com cuidado. Era simples. Só passar o cotonete por dentro da boca, 30 segundos de cada lado. Sabia que a Madeleine jamais aceitaria fazer o teste, mas queria deixar meu perfil genético registrado oficialmente. Se um dia ela tentasse alegar alguma compatibilidade com documento falso ou laudo forjado, eu teria como provar meu DNA de verdade, registrado em uma empresa confiável. Fechei a amostra no envelope pré-pago e coloquei na caixa de correio, a caminho do trabalho na manhã seguinte. Naquela tarde, Young me enviou o relatório completo sobre a June Landry, e fiquei dentro do carro, na garagem do prédio, folheando tudo antes de subir para o escritório. Já na segunda página, minhas mãos começaram a tremer. Ela tinha usado 3 identidades diferentes nos últimos 5 anos, e em cada uma, escolhia uma mulher para se fixar, e acabava se transformando nela aos poucos. Teve a June Landry em Portland, com a Rachel, mas antes foi Michelle Torres em Sacramento, copiando a Sophie por 8 meses. Antes disso, era Amber Payne em San Diego, obcecada por uma tal de Kayla. O padrão se repetia sempre. Cidade nova, nome novo, escolhia um alvo, aprendia tudo sobre a vida dela, mudava o visual, se aproximava, e depois ficava ainda mais intensa quando a pessoa percebia e começava a se incomodar. O Young mandou fotos de cada fase, e ver aquelas transformações era perturbador de verdade. Ficava claro que ela não tinha identidade própria, só pegava emprestado de quem decidia ser em seguida. O relatório ainda mostrava que no fim, toda fixação terminava igual. Ou a vítima se mudava para fugir, ou buscava proteção na justiça, e então a June sumia por um tempo antes de aparecer em outro lugar com outro nome e outro alvo. Segundo o Young, ela já tinha feito isso pelo menos 3 vezes que ele conseguiu comprovar, talvez até mais.
mas não havia registro. Reli a conclusão dele 2 vezes para ter certeza de que estava entendendo. A ordem de restrição não ia resolver de vez. No máximo, faria com que ela escolhesse outra pessoa, mas ela não ia parar esse ciclo só porque um juiz ordenou. Eu precisava estar preparada para ela continuar tentando se aproximar de mim por anos, ou até para sempre. Na segunda-feira seguinte no trabalho, vi a Madeline do outro lado do escritório, me observando. Agora ela estava numa nova estação, longe o suficiente para respeitar, tecnicamente, o limite de 15 metros da ordem temporária, mas posicionou a cadeira de um jeito que conseguia me ver o tempo todo. Sempre que eu tirava os olhos do computador, ela estava me encarando, descaradamente, sentada com as mãos cruzadas na mesa, os olhos grudados em mim como se fosse a única coisa interessante ali. Aquilo me deixava toda arrepiada. Tentei trocar de lugar à tarde, mas ela logo se ajeitou para continuar me vigiando. Fiquei repetindo para mim mesma que ela só queria testar até onde podia ir, mas a vontade era de gritar. Minha gerente percebeu meu incômodo, e por volta das 3, me chamou para conversar na sala dela. Assim que